Continuando aqui, eu falei sobre um pouquinho aqui sobre o versículo 13 de Juízes 6, e agora eu quero comentar o mesmo capítulo 6, versículo 14, que vai falar: o Senhor olhou para ele. Então vamos entender um pouquinho aqui. Vamos lá. Certamente o Senhor é o anjo, ou o Senhor é a mesma pessoa. Neste caso, aqui os teólogos chamam essa forma de manifestação divina de teofania. É uma manifestação de Deus em forma física. Tem vários versículos, mas eu não vou falar os versículos. Então veja bem, aqui agora está falando sobre o Senhor olhou para ele, certo? Então está falando, certamente o Senhor, que veja o anjo do Senhor, que aqui vai se referir à mesma pessoa, então traz aqui uma tipologia de que é Deus em forma física, ou seja, Deus em forma de homem, porque aqui nada mais nada menos é o próprio Jesus, porque Jesus se fez homem. E quando a Bíblia mostra, em todo o tempo, se for estudar a Bíblia baixando, você vai ver que essas manifestações é o próprio Cristo. Ele se apresentava como anjo do Senhor. Então aqui está falando do Senhor em forma do anjo do Senhor, que significa que é Deus em forma de teofania, que traduzido significa o ser divino em forma física. Então o que acontece? O Senhor olhou para Gideão, e aí então foi aonde a Bíblia está falando a respeito desse assunto, que é o anjo do Senhor ou o mesmo Senhor, que é a mesma pessoa, mesma pessoa. Neste caso aqui, os teólogos chamam essa forma de manifestação divina de teofania. É uma manifestação de Deus em forma física. Ou seja, para completar a palavra que eu quero falar, é que o seguinte: Deus veio falar com Gideão, porque a Bíblia diz que o homem não pode ver Deus fisicamente. Percebe que a Bíblia fala que Moisés, ele foi um homem também que tinha muita intimidade com Deus. Muitos homens teve muita intimidade com Deus nos tempos bíblicos. Muitos dos homens de Deus teve essa condição de estar presente e a presença de Deus manifestar gloriosamente. Muitos homens, não vou nem falar o nome, que são bastante. Mas aqui, como se refere aqui a respeito de que o Senhor, ele apareceu para Gideão e falou com Gideão, então vamos pegar um homem aqui, porque se eu vou falar, tem muitos, mas no caso de Moisés, que queria ver a glória de Deus. Nesse caso que Moisés queria ver a glória de Deus, é que Moisés queria ver Deus face a face. E não pode, a Bíblia diz que o homem, se ele vê Deus face a face, ele morre. O homem não pode ver Deus face a face. Percebe que quando nós sentimos a presença do Espírito, você percebe que nós choramos e que nós temos aquele grande quebrantamento físico e espiritual, porque é somente uma gotinha da presença de Deus. E essa gotinha da presença de Deus é que faz a diferença na vida dos homens. E é a questão que não está havendo milagres, é porque está faltando a gotinha na vida dos homens da nossa geração, do ministério da nossa geração, que é um povo que não busca mais, não ora mais, não tem mais aquela comunhão que deveria ter com o Espírito Santo, por isso não sente, por isso o Senhor não fala mais. O Senhor falou com Gideão, e então a Bíblia está mostrando que essa forma de teofania é uma tipologia de Deus em ser humano. Então aqui
mostra que o homem não pode ver Deus literalmente. Moisés pediu para que Deus deixasse que ele visse o Senhor literalmente. Deus disse: não, não pode. Se você me ver, você morre. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar na frente da penha e você vai me ver pela costa. Foi a única coisa que Deus deixou para Moisés ver, foi isso. Porque a face, não. Quando a Bíblia fala, mas aí você pergunta, e como muitos pastores falam que Moisés falou com Deus face a face? É simples de entender. Esse face a face aqui, de Moisés com Deus, não significa que Moisés viu Deus face a face, como eu estou aí na minha mão aqui. Não é isso. Que Moisés queria ver Deus assim, ó, face a face. Esse face a face que a Bíblia está falando aqui, que Moisés teve de Deus, era a comunhão, era a intimidade, era a presença. Não é que ele viu Deus. O homem não pode ver Deus assim. Gideão viu aqui Deus, mas em forma de homem, certo? Dá para entender, né? Então é isso aí. Então Moisés viu Deus pela costa, diz a Bíblia, porque Deus não deixou ele ver a sua face, porque ele morreria. Gideão viu o Senhor, porque o Senhor apareceu em forma física. Então o Senhor apareceu para ele em forma física, então falou com ele e ele entendeu a mensagem que o Senhor tinha para Gideão. Então é isso, nós precisamos de ter a glória de Deus em nossas vidas. Só que nós não vemos Deus face a face. Nós sentimos Ele, mas nós não podemos ver Ele literalmente como Ele é agora. Mas diz a Bíblia que na eternidade, o dia em que nós for tirados daqui, estará com o Senhor, então aí nós veremos Ele face a face, porque nós estamos de um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Então nós podemos ver, mas hoje aqui agora eu sinto Deus, mas eu não vejo Deus. Eu sinto a presença de Deus, mas eu não vejo Deus. Eu sinto Ele, eu sinto a presença dEle, mas eu não vejo Ele. Mas um dia eu verei, diz a Bíblia. Então o Gideão, ele teve o privilégio de ver o Senhor, mas na palavra teofania, ele viu o Senhor em forma física. Então nós precisamos sentir Ele, precisamos ter Ele em nós, mas nós não vemos Ele ainda. Mas um dia, diz a Bíblia, que nós o veremos. Tá bom? Inscreva no canal, dá o seu like aí.